Glórias a Deus, estamos reunidos mais uma vez. Hoje é o primeiro domingo de dezembro, não é isso? Hoje também é a última ceia do ano de 2017. Estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém? Aleluia. E por Ele estar nos ajudando, nós temos a alegria, de estarmos reunidos assim no domingo de ceia, num domingo de comunhão, num domingo de meditação da palavra do Senhor, porque hoje é uma noite de reflexão, amém? Hoje nós estamos aqui por causa da comunhão, por causa da comunhão, e porque nós temos comunhão com Cristo e temos comunhão uns com os outros, amém, queridos? Nós estaremos mencionando a palavra do Senhor nessa hora. Pegue sua Bíblia, irmãos, por gentileza, e já abre lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 24. Nós estaremos mencionando a partir do versículo 13. Glórias a Deus. O tema da mensagem hoje é idas e vindas na vida de um discípulo. Você pode repetir comigo? Diga idas e vindas na vida de um discípulo. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, aonde nós encontramos aqui um momento muito especial e um momento que vai gerar no nosso coração fé. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos mencionar aqui a respeito dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús, ali aconteceu algo extraordinário e nós vamos meditar nessa palavra nessa hora. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura nesse momento, Acompanhe aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. A palavra diz assim em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Amém? Olha aqui para mim, queridos, por gentileza. Estamos no momento da palavra do Senhor, no domingo, justamente no domingo onde Jesus havia sido ressurreto, no domingo onde ele havia aparecido para as mulheres que foram visitá-lo no túmulo, e ele já não estava mais lá. Nós estamos exatamente no domingo da ressurreição. O texto começa falando assim, naquele mesmo dia, ou seja, naquele mesmo domingo, 2 deles, 2 de quem? 2 dos discípulos. Eu quero te chamar a atenção que Jesus nesse momento não tinha apenas os 12 discípulos. Haviam muitos discípulos, muitos, incontáveis até. O texto diz que 2 desses discípulos, que não são dos apóstolos, 2 desses discípulos estavam a caminho de uma aldeia, de uma localidade chamada Emaús. E eles estavam a caminho dessa aldeia. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre Emaús, para que você entenda o contexto. Amém? Emaús, o nome Emaús significa águas quentes ou águas termais. Emaús significa como um lugar de águas quentes. Eu quero exemplificar um lugar de águas quentes em várias cidades aqui no Brasil, queridos? Por exemplo, Águas de Lindóia, lá em São Paulo. Lá em Águas de Lindóia existem fontes de águas quentes que são aquecidas pelo calor vulcânico de lavas vulcânicas, E é conhecida a água de Lindóia porque a água que sai do solo, ela sai com cerca de 28 graus Celsius. Uma água gostosa de tomar banho, uma água quente, E uma água que tem propriedades medicinais.
Muita gente vai para essas regiões de nascentes de águas quentes para fazerem tratamento porque se encontram enfermos. Tá certo? Outro que nós podemos encontrar aqui no Brasil é no município de Raposo, tá? No Rio Grande do Sul. No município de Raposo, lá existem nascentes de águas quentes, tá? Que são usadas, tá? Águas magnesianas, tá? Indicadas para o tratamento de doenças hepáticas, renais, né? Pancreáticas, né? Dispepsias e gastrite. Muita gente que tem desses problemas vão procurar essas águas para fazerem um tratamento, tá? Preste atenção, queridos, que tem uma palavra maravilhosa para o teu coração nessa noite. Amém? Outro lugar muito conhecido no Brasil é Poços de Caldas, em Minas Gerais. Lá em Poços de Caldas, tá? Existem nascentes de águas, tá? Quentes, que as pessoas procuram também para fazerem tratamento, tá certo? E existem duas práticas nessa região que as pessoas vão buscar, que é a prática da hidrologia e a mecanoterapia. Talvez você nunca tenha ouvido falar desses tratamentos. São tratamentos que são feitos em águas que nascem e que já vêm quente. Entenda, queridos, por que nós estamos falando sobre isso? Porque Emaús significa águas quentes. 2 dos discípulos de Jesus não quiseram ficar em Jerusalém, mas decidiram no domingo, 3 dias depois de sua crucificação, sair de Jerusalém, se destinando a Emaús. E eu quero convidar você, tá? Quero convidar você aqui para a leitura do texto. Nós lemos o versículo 13. Diz assim ainda o versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Veja, queridos, os discípulos de Jesus, que não quiseram ficar em Jerusalém no domingo, 3 dias depois da crucificação de Jesus, resolveram sair de Jerusalém indo para Emaús. E no caminho eles iam conversando a respeito do que havia acontecido. E o que havia acontecido? Jesus havia sido preso, sim ou não? Julgado, condenado, crucificado e morto. Jesus morreu naquela cruz. Esses discípulos saíram de Jerusalém indo para Emaús, que era conhecido como cidade de águas quentes, porque eles já estavam, queridos, preste atenção, já estavam cansados de todo esse processo de sofrimento de Jesus, porque os discípulos sofreram com ele, sim ou não? Sim. Os discípulos vivenciaram esse momento junto deles, sim ou não? Sim. E todos acreditavam que Jesus era aquele que viria libertar o povo de Israel da mão opressora de Roma, queridos. Todos acreditaram que essa era a oportunidade da escravidão cessar e eles serem agora aquele povo, aquela nação, como fora outrora, abençoada por Deus e que era uma referência no mundo. Todos os discípulos acreditavam que Jesus vinha, mas vinha justamente para fazer agora uma diferença na nação de Israel mediante o mundo. O fato é que os discípulos estão indo para Emaús e estão conversando. O texto diz assim ainda no versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, queridos, olha aqui para mim. Eles tinham saído de Jerusalém por causa de Jesus, por causa da crucificação e dor de Jesus. Eles estavam abatidos, eles estavam tristes. Acredito eu que até enfermos por tanta pressão, por tanto sofrimento. Para que ir para Emaús? Para que ir para um lugar de águas quentes? Águas quentes, lugar de relax, é ou não é? Lugar de descansar um pouquinho, né?
Imagina se deitar naquelas águas quentes lá, aquelas águas sulfúricas, não é? Aquelas águas que vinham do centro, que vem de debaixo da terra, vem quente. É relaxante, sim ou não? Talvez Emaús fosse um lugar para encontrar um pouco de descanso, um pouco de sossego, querido, um pouco de paz. Eles estavam a caminho de Emaús, tá? Lugar de águas quentes. O fato é que no caminho eles conjecturavam, conversavam e estavam ali debatendo sobre o assunto de Jesus Cristo na cruz. E agora o texto diz que Jesus Cristo aparece do lado deles e começa a caminhar com eles. Olha que coisa extraordinária. O texto continua dizendo assim, né, no versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Veja, eles estavam tão, mas tão voltados para os acontecimentos daqueles 3 últimos dias, porque Jerusalém parou por causa dessa crucificação, queridos. A cidade parou por causa desse fato, esse fato marcante, um fato já profetizado, mas um fato marcante em Jerusalém. Tudo parou, queridos. E esses homens vinham conversando, Jesus para ao lado deles, mas eles estão tão presos aos acontecimentos que foi marcante, que estavam como que os seus olhos sem poder ver Jesus. Porque no seu coração, queridos, no seu coração havia dúvida sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o texto se desenrola e diz assim agora, versículo 17: então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha aí. Eles estavam tristes. Eles estavam abatidos. Eles estavam com o coração apertado. E Jesus agora do lado deles, eles não conhecem Jesus. E Jesus pergunta: o que é isso que vocês estão conversando? Do que é que vocês estão tratando à medida que caminham? O texto diz que eles pararam de caminhar, no meio do caminho, indo lá para o lugar de águas quentes. Param no meio do caminho, e o texto diz assim, ó, versículo 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tem de estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias? Um deles pergunta para Jesus: poxa, você estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? A cidade toda parou. Estava todo mundo voltado para isso. Tu esteve lá e não sabe o que está acontecendo. E agora o versículo 19 diz: ele lhes perguntou: quais? Olha como Jesus Cristo é incrível. Sabe o que eu entendo com essa palavra, queridos? É que o Senhor Jesus o tempo todo vai querer saber o que a gente pensa. Jesus nos dá o direito de nos expressarmos, de dizermos o que está acontecendo dentro da gente, do que está acontecendo na nossa mente, no nosso coração, como nós estamos. Jesus se preocupa em como nós estamos. Glória a Deus. Diferente de hoje, uma humanidade dispersa, isolada, egocêntrica, Jesus é um que se preocupa conosco, queridos. Aleluia. E o tempo todo Ele está querendo se fazer presente na nossa vida. Como é bom ter um Deus poderoso a esse nível que se relaciona, queridos. O texto diz assim, não é? Versículo 19, Jesus pergunta: quais? Ou seja, quais são as notícias? O que está acontecendo? E aí continua dizendo assim, e ele diz: e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Eles explicando para Jesus, né? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Ele diz: era varão profeta. Não é isso? Que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20 diz: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e morte de crucificação. Eles estão relatando para Jesus o que havia acontecido com Jesus. Eu quero levar você, queridos, a se imaginar ali naquele caminho. Imagina a cena de Jesus Cristo ouvindo os discípulos
falando acerca dele. Eu quero crer, querido, que o coração de Jesus Cristo estava muito feliz com isso. Apesar deles estarem indo para um lugar de águas quentes, apesar deles estarem saindo de Jerusalém e indo para um lugar, né, que provavelmente era um lugar de relax, um lugar, né, de aliviar um pouquinho a tensão, eu acredito que Cristo estava contente porque eles estavam com a mente voltada a Jesus. Eles estavam com a cabeça voltada para Jesus. O comentário sobre Jesus, entende? Que quando dois ou mais reunidos estão conjecturando sobre Jesus, ele se faz presente. Aleluia. Entende que hoje, aqui reunidos nesse lugar, Jesus está presente. Aleluia. Porque nós estamos aqui falando do nome dele. Amém, queridos? O texto continua dizendo assim, versículo 21. Ora, nós esperávamos. Agora eles vão falar da tristeza deles. Qual é a tristeza deles? Ele diz, ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Versículo 22 diz assim, é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, nos quais afirmam que ele vive. Olha aqui para mim, queridos. Esses dois homens agora começam a abrir o coração com Jesus. E diz assim, nós acreditávamos que era este o Cristo que iria nos redimir. Redimir, para quem não sabe, ou remir, significa pagar um preço para ter o direito da liberdade. Quando um escravo tem alguém que paga o preço por ele e o livra, isso é remir ou redimir. Eles acreditavam que era Jesus que iria acabar com a opressão da escravidão em Roma, que iria acabar com esse jugo do povo de Israel estar escravizados ao governo romano. Eles abrem o coração, ele abre o coração declarando isso a Jesus. Mas também ele diz assim, é bem verdade que algumas mulheres foram lá no túmulo, não encontraram e viram anjos. E esses anjos disseram para elas que Jesus está vivo. Entende o que eles estão falando para Jesus no caminho? Eles estão com os olhos como vendados, não sabem que é Jesus, mas eles estão relatando do fato da história. Eles estão relatando como está o coração e eles estão relatando da notícia da ressurreição. Entende que eles estão assim completamente voltados com o que está acontecendo. Mas eles estavam em caminho de Emaús, lugar de águas quentes. Provavelmente esses homens estavam buscando um lugar para se aliviar da pressão, da tensão, da frustração até de ver Jesus crucificado e morto. Um lugar para eles poderem relaxar um pouco de tudo isso que eles haviam ouvido de Jesus, porque Jesus prometera muita coisa, queridos. Prometeu um reino, Jesus prometeu um reino. Jesus prometeu vida e vida em abundância. Jesus prometeu o quê? A libertação de demônios, da escravidão, do peso da morte. Jesus prometeu muita coisa. E agora esses homens veem Jesus morto. Quem está entendendo a complicação que é para a cabeça humana nesse momento, queridos? Nessa hora é um momento de profunda depressão e tristeza. Mas esses homens estavam caminhando para Emaús, lugar de águas quentes. O texto continua dizendo assim, versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam? Diga, eles estavam já em Emaús? Isso. Fez ele menção de passar adiante. Deixa eu explicar isso para você. Quando eles na caminhada chegaram à porta da cidade, da localidade, Jesus fez menção de continuar o caminho. Jesus fez menção de continuar. E agora no versículo de número 29 diz assim, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles.
Entende que eles estão convidando Jesus para ficar com eles e eles não sabem? Aleluia. Jesus fez menção de continuar a caminhada e agora eles constrangem Jesus para ficar porque já era tarde, já estava à noite. A noite é perigoso, salteadores, não é? Homens maus. E agora eles chamam Jesus para entrar em Emaús com eles e ficar com eles. O versículo 30 diz assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, preste atenção, meu querido, minha querida. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Olha aqui para mim, queridos. Chegaram a Emaús. Qual era a distância de Jerusalém para Emaús? Cerca de 12 quilômetros. A Bíblia aqui no começo do texto diz que eram 60 estádios. Um estádio, tá? Em distância é cerca de 125 metros. Um estádio. Eram 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. 12 quilômetros é como daqui, queridos, da Monsenhor Tabosa até lá no Castelão, dá 12 quilômetros certinho. É longe ou é perto? É longe, né? Mais ou menos, dependendo de pessoa para pessoa, entre 4 e 6 horas de caminhada para atingir 12 quilômetros. Chegaram a Emaús, caminharam um bocado, sim ou não? Sim. É porque eles estavam precisando relaxar um pouco. Tudo o que havia acontecido era algo muito, mas muito forte. O fato é que agora, já na cidade, eles estão assentados à mesa, não é isso? Estão assentados à mesa. O que é interessantíssimo, queridos, é que até ali naquele momento, eles não sabiam que era Jesus. Por causa da preocupação, por causa da turbação, eles não sabiam que era Jesus. Mas Jesus, ele quebra ali, né, o momento. Ele pega o pão, ele parte o pão, ele dá graças e ele entrega aos seus discípulos. Quando Jesus havia feito isso, queridos? Na ceia. Na última ceia ele encarnado, porque agora aqui ele está em espírito, ele é ressurreto, queridos. Porque Cristo havia morrido. E agora no domingo da ressurreição ele aparece a esses dois homens no caminho. E agora ele pega o pão, parte o pão, queridos, dá graça a Deus, agradece ao Senhor e dá-os para que eles comam. Sabe o que Jesus Cristo está fazendo com esses dois homens, queridos? Está de uma forma didática dizendo para eles: olha, aqui está o pão, não percam o foco. Aqui está a comunhão, olha, não percam o propósito. Aqui está, eu estou presente, eu estou vivo, está o pão, comam do pão e cumpram com o propósito, porque eu vivo. Aleluia. Jesus aparece aqueles dois homens para dizer: eu estou vivo. Aleluia. Irmãos, é incrível, é incrível. Porque o pão representa o corpo. Não é isso? Representa o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus é a igreja. Entende que o pão representa a comunhão da igreja? Entende que todos estão em Jerusalém, mas aqueles dois resolveram sair de Jerusalém? Quem está entendendo a condição desses dois homens? Esses dois homens estão querendo sair daquela complicação, daquela turbação toda. Eles estão querendo encontrar um lugar de alívio. Eles estão indo para uma cidade de águas quentes. Eles estão querendo sair de toda aquela confusão. Entende que Jesus aparece para eles para servir o pão, para dizer: olha, vocês fazem parte do corpo, voltem para Jerusalém. Aleluia. Não abandonem o corpo, não abandonem a igreja, não abandonem a comunhão. Entende que Jesus está querendo didaticamente ensiná-los a superar aquele momento? Uma outra coisa importante nesse momento que ele parte o pão é que Jesus ele deu uma ordenança. E a ordenança é: fazer disso memória de mim. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo para aqueles dois homens lá na cidade de Emaús? Lembrem-se de mim. Lembrem-se daquilo que eu ensinei.
Lembre-se daquilo que eu vos transmiti. Lembre-se das minhas palavras. Lembre-se dos meus ensinos. Lembre-se das minhas palavras ao teu coração. Jesus está querendo dizer para aqueles discípulos: olha, vocês não podem se esquecer da minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E o fato de receber o pão de Jesus e participar significa que nós temos comunhão com Ele e estamos dentro de uma missão. E a missão é de transmitir a outras pessoas sobre esse Cristo libertador, sobre esse Cristo restaurador, sobre esse Cristo salvador. Aleluia, o fato é que Jesus, ele, como na última ceia com os seus 12 discípulos e apóstolos, agora também numa ceia com esses 2 discípulos, ele faz a mesma coisa que fez para que houvesse ali agora uma confirmação da ordenança da ceia. É como se Jesus Cristo fizesse agora, irmãos, uma reprise da ceia, não é? Uma reprise da ordenança. É como Jesus estivesse dizendo assim: lembra do que eu estabeleci lá antes de morrer? Pois é, eu continuo dizendo que precisa ser assim hoje, depois de ressurreto. Aleluia. Jesus está confirmando o compromisso da igreja, queridos. Amém? Mas a história não para aí. O versículo 31 agora, queridos, olha que coisa espetacular. Versículo 31, que diz assim: e disseram uns aos outros, né? Um ao outro, porventura... Não, vamos voltar aqui no 31, estou lendo o 32, né? O 31. Então lhes abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando Jesus partiu o pão e os deu, e eles receberam o pão, os olhos passaram a enxergar, passaram a ver. E nessa hora que eles passaram a ver, reconheceram o que era? Jesus. Mas naquele momento Jesus desapareceu, porque agora Jesus não está mais em carne, Jesus é Espírito e verdade. Jesus agora é Espírito e verdade. Jesus venceu a morte e aparece agora vivo. Aleluia. O fato agora, queridos, no versículo de número 32 diz: e disseram uns um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Um olha para o outro e diz assim, eles ficam pasmos de Jesus aparecer a eles. E agora eles se lembram que no caminho, quando Jesus Cristo falava qualquer coisa, o coração ardia. Jesus dizia alguma coisa, o coração? Jesus trazia uma palavra de esperança e o coração? Quem está entendendo, queridos? O que acontece agora, queridos? Versículo de número 32. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Vou ler de novo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Olha aqui para mim, queridos. Esses discípulos saem de Jerusalém por causa da pressão, por causa dos problemas. Vão em direção a uma localidade de águas quentes. Acredito eu, para aliviar a tensão. O fato é que Jesus aparece a eles no meio do caminho e vai com eles até Emaús. Jesus participa da ceia com eles. Jesus pega o pão da graça, parte e os serve. Eles recebem aquele pão, depois eles começam a enxergar quem é a pessoa que está ali com eles, que é Jesus Cristo. Eles conjecturam entre eles: poxa, não é verdade
que quando ele falava no caminho, nosso coração ardia? Não é verdade que quando nós andávamos pelo caminho, o nosso coração ardia? O que acontece, queridos? Nesse exato momento, eles tomam uma decisão de voltar a Jerusalém. Eles não ficaram em Emaús. Glória a Deus. E eu vou dizer por que eles não ficaram em Emaús. Eles não conseguiram ficar em Jerusalém, porque eles não estavam dando conta de lidar com a situação. Decidiram ir para Emaús, lugar de águas quentes. Mas agora, quando Jesus Cristo aparece, restaura a missão no coração deles, os seus corações começam a arder, porque o homem e a mulher de Deus chamado não conseguem fugir do propósito e da missão estabelecida a eles. Aleluia. Agora eles não conseguem ficar em Emaús e retornam para Jerusalém. Por quê? Porque um homem e uma mulher que é chamado por Deus não fica, de forma alguma não fica, sem cumprir com a missão. Aleluia. Agora eles voltam para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, queridos, eles encontram os discípulos reunidos. E não só aqueles 11, porque Judas que o traiu se matou, não é? Não só aqueles 11, mas vários outros discípulos. E eles entendem que eles estavam querendo fugir da missão. O que eu quero te dizer nessa noite, queridos, é que a nossa luta é muito grande para a gente cumprir a missão. Porque nós somos afrontados de todas as maneiras, queridos. Somos afrontados pelo conceito do mundo, somos afrontados pelas propostas do mal, somos afrontados pelas calúnias, pelas pedradas, pelas mentiras, somos afrontados o tempo todo para que nós venhamos parar com a missão. O fato é que o povo de Deus, queridos, está determinado a estarem juntos, como esses homens encontraram os discípulos em Jerusalém reunidos. Enquanto esses homens não ouviram a palavra, estavam a caminho de... Mas depois que eles começaram a ouvir a palavra começou a arder nos seus corações. E eles voltaram mais do que depressa para cumprir a missão. Quem está entendendo isso? É a palavra que vai mudar a história. Glória a Deus. Sabe o que está destruindo esse mundo ao nosso redor? Diga, a falta da palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos? O que eu quero te chamar a atenção hoje, queridos, não abram mão da palavra. Não abram mão da palavra. Não abram mão da palavra. Amém? Amém. Amém. Nós temos uma missão aqui no Projeto Semear: obedecer a palavra. Mas ora, essa palavra precisa arder em nós. Essa palavra precisa arder no nosso coração, para que nós possamos estar focados na missão, queridos. Entende que há uma missão muito grande? Entende que há um bocado de famílias aí para ser alcançadas pela palavra? Entende que existem outras igrejas para a gente abrir? Entende que tem uma missão? Quem está entendendo que tem uma missão? Nós precisamos estar na palavra. Que essa palavra possa chegar no teu coração nessa noite. E que vocês possam entender, queridos, entender que na hora da palavra é a palavra. Aleluia. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor?